O STF deve retomar em 7 de novembro o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Para debater o assunto, nós contamos com a presença da advogada criminalista, doutora Mariana Camargo, e do promotor de justiça do Ministério Público Estadual, doutor Leonardo Jardim. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Para começar, né? A gente vai marcar bem o debate, porque é um debate. Qual o posicionamento de vocês sobre a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância? Começo com a doutora Mariana. Olá, muito boa noite a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, junto com o promotor de justiça, doutor Leonardo. E muito obrigada. Eu queria iniciar muito pontualmente a minha posição, na verdade, é que se trata de uma inconstitucionalidade. Eu sou completamente contra a prisão após a segunda instância, né? E os meus argumentos, eles remontam à Constituição Federal, 1988, quando se implementou a Carta Magna no Brasil, a qual trouxe um processo de redemocratização, né, para o nosso ordenamento. E trazendo as minhas colinhas aqui, que eu acho importante ser bem pontual para o telespectador nesse momento, porque esse debate, ele não é simples. Não, na verdade ele é muito simples, mas para quem não tem essa base constitucional, e eu aqui abandono a posição de advogada criminalista para advogada constitucionalista, que é onde todos nós, juristas, devemos iniciar nossa caminhada. Né, Luiz? Então, esse debate, ele se iniciou em 17 de fevereiro de 2016, com habeas corpus 126292, e que deu uma nova significância à presunção da inocência, né? Que nada mais é do que isso. Eu estou aqui trazendo aos telespectadores para que me façam entender de um modo bem claro o que é presunção da inocência, né? E a gente inicia com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, em que diz, e ele é bem pontual, ele é claro, objetivo e não há controvérsias. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ponto. Ponto. Ah, mas o que é sentença penal condenatória? Mas o que é o trânsito em julgado dessa sentença? Bom, a gente pode recorrer às outras fontes que temos. A gente pode, se não se sentirem satisfeitos com aquelas que temos, a lacunas jurídicas, a gente socorre-se aos tratados, por exemplo, internacionais, do qual o Brasil é signatário. Na verdade, a gente remonta lá a 1783, se não me engano, 1789, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que sempre foi um desejo de acabar com as práticas absolutistas, né, desses antigos regimes. Então a gente vai trazendo para aí esse gancho com 1988 a Constituição, de que nós devemos impor o que está ali escrito de acordo, nos socorrendo essas fontes, né, que é tratados internacionais, Pacto São José da Costa Rica, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que tem lá? O que diz lá? E a gente traz aqui, né, bem claro, que o artigo 8º, inciso 2º, primeira parte, presunção da inocência. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra só para a gente pontuar, depois nós vamos em casos específicos, até mesmo tentando analisar ou prever votos que ainda não foram dados no STF. Mas vou começar agora com o doutor Leonardo, por favor. Sua posição. Boa noite, Bives, boa noite aos telespectadores, boa noite à doutora Mariana, a quem conheci hoje, bastante amável, e lamento ter que divergir da senhora, né, em relação à questão, primeiro, da simplicidade do problema, que não é um problema tão simples assim como pode parecer à primeira vista, como tem sido pintado, né? Porque nós estamos falando aqui do princípio da presunção de inocência e de uma Constituição que esse debate não começou agora em 2016, ele começou
já quando a Constituição foi promulgada em 1988. Nesses 31 anos de Constituição, nós só tivemos 7 anos em que o entendimento de que seria inconstitucional cumprir a pena após o julgamento em segunda instância prevaleceu, que foi de 2009 até 2016. De 88 até 2009 e de 2016 para agora, nós temos um entendimento contrário. Nós temos no Supremo Tribunal Federal uma disputa acirradíssima entre os ministros que está 6-5 no último julgamento. Ou seja, não é simples. E não é simples por quê? Nós estamos tratando de um princípio. E um princípio, ele jamais pode ser entendido como algo simples, absoluto, que não tenha que ser aplicado de uma maneira sistemática. E o que é o princípio da presunção de inocência? Que é previsto aqui, foi citado pela doutora Mariana, nas convenções internacionais e que ele também é observado em todos os países civilizados do mundo. É um princípio de que ele tem como essência que ninguém será considerado culpado até que seja provada legalmente a sua culpa. Qual é o problema aqui no Brasil? Por que o Brasil tem qual é o complicador no Brasil? A expressão trânsito em julgado que está na Constituição. Uhum. Ela não é prevista em nenhuma dessas outras, nenhum ordenamento jurídico paralelo e também não é previsto nessas convenções que são citadas aí. Não está lá a expressão trânsito em julgado, que doutrinariamente pode ser entendido, como muitos entendem na doutrina, como o final, o esgotamento de todas as instâncias até o último recurso para considerar transitar em julgado, mas também nós temos marcos legais no Brasil que podem dar um entendimento diferente, para ver como é problemática essa situação. Nós temos, por exemplo, o decreto 5919 de 2006, no qual o Brasil ele incorporou no seu ordenamento uma convenção interamericana para a execução de sentenças penais no exterior. E ali é uma definição de trânsito em julgado que é no sentido de que somente será considerado transitar em julgado uma sentença condenatória quando não houver mais cabimento de apelação ordinária, ou seja, recursos ordinários. E quando a gente fala em STF e STJ, estamos falando em recursos extraordinários. Nós temos também um outro aspecto que eu não vi ser analisado por nenhum ministro e que foi trazido pelo colega Bruno Carpes recentemente em uma manifestação, que é a questão do artigo 523 do novo Código de Processo Civil, que ele coloca a questão dos capítulos da sentença, ou seja, parcelas incontroversas da sentença que vão transitando em julgado de acordo com o andamento do processo. E uma delas, no caso aqui, que é a questão que envolve a questão da comprovação da culpa. Nós sabemos que a culpa é formada nas instâncias ordinárias e, após isso, são teses jurídicas que são debatidas. Portanto, você pode considerar, o Supremo deveria se manifestar sobre isso em relação à questão do trânsito em julgado em relação à formação da culpa que se dá com o esgotamento da instância ordinária. Então, o que nós temos aqui hoje é um debate que envolve quase que um fetiche. Um fetiche da Constituição, que a Constituição está sendo fetichizada. O que é o fetiche? O fetiche é aquilo que aconteceu lá na Bíblia com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro passou a ser adorado porque os adoradores do bezerro de ouro, eles passaram a adorar o símbolo, que é o bezerro em si, que é o símbolo da divindade não simbolizado. Eu quero entrar então nessa discussão entre prática e papel. Tá, eu sou leigo aqui, que vocês dominam a técnica, eu sou leigo. Já que tu é leigo, Luiz, eu vou te explicar e eu vou explicar para vocês que precisam entender a distinção entre o que está sendo debatido, que ao meu ver é a automaticidade desta prisão após a segunda instância. Que a prisão já vem sendo executada depois do segundo grau, isso é muito tranquilo, isso tem jurisprudência e súmulas a respeito nos tribunais superiores. O que está sendo debatido é se o momento exato para aqueles que já vinham respondendo, por exemplo, em liberdade durante todo o processo, né, devem ser recolhidos à prisão automaticamente, sem fundamentação, direto e reto, depois de um acórdão de 3 desembargadores na Câmara do Tribunal de Justiça em segundo grau. Isso é inconstitucional. Isso não está previsto no trânsito em julgado. Isso não é trânsito em julgado. Isso é prisão. Até pode ser cautelar. Até pode ser uma outra forma de prisão que não está aqui sendo debatida e que existe previsão legal.
Existe o artigo 312, que é o artigo que fundamenta a prisão cautelar e diz os momentos em que deve ser aplicada. Bom, é isso que eu quero entrar, porque assim, ó, você de casa, assim como eu, não dominam todos os termos e as técnicas, mas a gente pode ir para a prática, e aí eu quero trazer 2 votos, tá? São 2 votos que têm sua argumentação, que aí você de casa talvez vai entender de uma forma simplificada. Como eu trabalho diretamente no meu escritório com pessoas leigas e pessoas mais pobres, pessoas que não têm recursos, pessoas que diretamente, às vezes, procuram a Defensoria Pública e não tem como acessar, porque não tem como chegar na fila às 5 horas da manhã, elas vêm até mim e eu bravamente as respondo e tenho que fazê-los entender o que é que está acontecendo num processo, por exemplo, de que o marido está sendo condenado por estupro. Mas peraí, por favor, doutora, só um pouquinho. Eu não estou falando na interpretação do que é, eu estou falando no que a gente pode trazer para o dia a dia de prático, tá? Que é o que as pessoas questionam. As pessoas questionam. Por exemplo, indo algumas delas ao encontro da argumentação do ministro Barroso, que acredita que isso seria um incentivo à protelação de condenações, né? E reforçou a seletividade do sistema recursal, possibilitando réus mais ricos consigam evitar a prisão por terem condições de pagar. Esse é um argumento. E eu imaginei que a gente só um pouquinho, só para eu poder chegar lá, nós temos um outro argumento que eu vou trazer agora. Você aí de casa ouviu esse primeiro, do ministro Barroso. Já o ministro Marco Aurélio Mello votou contra o entendimento na medida, né, que ele acredita que a prisão logo após, automática, a decisão de segunda instância representa uma antecipação de culpa. E aqui nós temos 2 argumentos que as pessoas, na prática, podem, sem termos jurídicos, discutirem, né? Se essa prisão já se esgotou toda a possibilidade de defesa dessa pessoa, e a outra acreditando que em um determinado momento já se esgotou o processo de defesa e que apenas são técnicas que são usadas, especialmente por quem tem condições de esclarecimento a respeito, condições de terem uma equipe de advogados, entre outras coisas. É nessa prática que eu acho que a população brasileira acaba divergindo muito mais do que tecnicamente. Elas tentam enxergar isso na prática, no dia a dia, como um dos desejos que todos temos no Brasil, que é o combate à corrupção. Mas tem que se ver como deve ser feito isso, para também não fazer uma caça às bruxas de qualquer forma. Legal. Enfim, é esse tipo de debate agora que eu quero propor para vocês. Ancorado nessas 2 decisões, o que a gente pode medir, né? Existem pesos e medidas para isso? Elas conseguem ser respondidas somente pela técnica? Doutora. Bom, então vamos lá. Caça às bruxas. Essa palavra chama atenção, né? E nos remonta um período inquisitório em que mulheres, principalmente, eram enforcadas e ditas como bruxas, né? E não se quer mais isso. E isso a gente possibilita através de uma Constituição firme e que tem regras e tem princípios, né? E eles estão aí para ser seguidos. Eu entendo que os princípios são claros e principalmente uma regra da presunção da inocência como essa, né? Que diz... o trânsito em julgado. Aí a gente vai debater onde ele está. Se ele está lá quando o processo é arquivado e não cabe mais recurso lá no STF ou STJ. E neste momento, Luísa, que eu gostaria de trazer os dados. Por quê? Porque tu falaste que as pessoas ricas é que se beneficiam disso tudo. E eu estou aqui para representar as pessoas... Eu não falei, quem falou foi o ministro. O ministro, através das suas palavras. Sim. Tá? Então, respondendo por ministro como advogada criminalista, eu entendo que existem dados para nos comprovar a esse respeito. E quais são esses dados? Olha, hoje, essa população carcerária brasileira são mais de 700 mil pessoas encarceradas, tá? A Defensoria Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro, em conjunto, apresentaram uns dados ao STF que eu gostaria de lê-los. Porque 60% dos recursos especiais, né, que são os que chegam aos tribunais superiores, e os 25%, que é os agravos dentro desses recursos, que vão para o STJ, eles obtiveram resultados positivos do ponto de vista dos direitos dos acusados. Ou seja, essas situações futuramente foram revertidas, tá? E só no Rio de Janeiro, 1.476 casos, a gente não tem esses dados aqui no Rio Grande do Sul, por isso que eu trago de outros estados. Houve neles, desses 1.476, 41%, ou seja, quase metade, houve atenuação quantitativa ou qualitativa da pena imposta. Tá? Ou seja, há uma possibilidade de injustiça. E mais,
E mais, entenda como quiser, eu estou falando em dados, 49% em relação, nos habeas corpus, em relação ao regime de cumprimento de pena, veio a 53% desses casos. Aí é que a gente mexe lá no âmago do ser humano. Atenuou ou readequou o regime, ou seja, do fechado, ele foi lá para o semiaberto. E aí, em 7% ainda houve a substituição de pena. Em vez de haver encarceração, houve uma pena restritiva de direitos. E não gostaria de falar aqui e que essa questão, em alguns ministros citam nos seus votos que, embora não se discuta a matéria fática probatória do processo e outras demandas chegam ao STJ e STF, né, que vão impactar nos processos e que essas pessoas pobres podem ser defendidas. E é esse o meu ponto. Certo. Eu começo dizendo que o ministro Marco Aurélio está equivocado quando ele diz que há uma antecipação da formação da culpa, porque a culpa ela é formada nas instâncias ordinárias. Quando o tribunal, os desembargadores julgam um recurso de apelação criminal, eles estão acabando com a possibilidade de que a matéria fático-probatória seja revista pelos tribunais superiores. Então, a formação da culpa vai até ali. Então, ele se equivoca de uma maneira crassa quando ele utiliza esse argumento. E eu, para ser mais prático ainda, para concordar com as palavras do ministro Barroso que você trouxe aqui, Bives, eu quero dizer que efetivamente esse mecanismo de que o trânsito em julgado seja considerado somente após o último recurso, você está realmente fomentando uma garantia constitucional da seletividade para quem tem condições de arcar com os custos de buscar a impunidade junto às instâncias superiores. Isso acaba gerando uma blindagem àquela elite criminosa. E eu falo da elite quando eu falo do criminoso do colarinho branco e do criminoso faccionado que tem muito poder aquisitivo e consegue bancar defesas a peso de ouro para chegar até os tribunais superiores naqueles famosos embargos de declaração dos embargos, de declaração dos embargos, e protelam o julgamento dos seus recursos. Aqui, ó, dados que nós temos nas próprias ações diretas declaratórias de constitucionalidade que estão sendo julgadas hoje, agora, que estão em andamento. Nós temos o voto do ministro Edson Fachin na ADC 44, em que ele diz que de todo o universo dos recursos interpostos aos tribunais superiores, STJ e STF, milhares pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 155 deles apenas tiveram uma reversão no STJ, no STF, e muitos deles com matérias que não precisariam de recursos extraordinários ou especial, bastariam um habeas corpus, e muitos habeas corpus foram concedidos de ofício. O ministro Teori Zavascki, falecido, saudoso ministro Teori Zavascki, foi meu professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na ADC 43, ele trouxe o dado de que menos de 4% dos recursos extraordinários são providos no STF e que a maioria deles, eles são matérias que não precisaria ser recurso extraordinário, bastaria um habeas corpus. Ele é trazido também um dado na ADC 44 que de 2009 até março de 2016, de 22.610 recursos extraordinários e agravos criminais, menos de 0,5% são favoráveis à defesa. Desse universo todo, apenas HUM, como nos cheques, resultou numa absolvição que foi num caso de contravenção penal de chave falsa. Então, o que nós temos aqui, efetivamente, é o contra-ataque do império. O que se está tentando buscar aqui é uma blindagem àquela elite criminosa que tanto sangra os cofres públicos quando sangra as pessoas nas ruas com essa impunidade que é generalizada dos mais de 60 mil homicídios por ano, comandados por chefes de facções criminosas. E nós estamos estabelecendo aqui o direito fundamental à busca da prescrição, que o próprio ministro Dias Toffoli, numa entrevista concedida, disse que acabou conseguindo reverter uma busca da prescrição pelo deputado Luiz Estevão na sua ação penal. E nós temos o caso do Pimenta Neves, nós temos outros casos emblemáticos, inclusive o caso que em 2009 inaugurou o entendimento que a doutora Mariana é favorável, que foi de um fazendeiro do estado de Minas Gerais, que foi condenado pelo Tribunal do Júri de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça manteve a condenação dele e determinou a sua prisão. Ele impetrou um habeas corpus que foi o que mudou esse entendimento. O que aconteceu com esse sujeito que foi condenado? Ele conseguiu
com agravo em cima de agravo, embargos em cima de embargos, obter a prescrição do seu caso. Esse sujeito nunca foi punido, nunca vai ser por uma tentativa de homicídio qualificado. Bom, aqui a gente tem um primeiro momento do debate, porque afinal de contas a gente não consegue ainda definir os efeitos a partir da decisão que ainda vai ser tomada pela votação que não foi encerrada no STF. A gente aguarda agora os outros votos, até mesmo para poderem ser analisados, e a decisão final do STF, que deve sair agora no início de novembro, a partir do início e metade de novembro. Eu quero agradecer a presença da doutora Mariana Camargo e também do doutor Leonardo Jardim. Sejam sempre bem-vindos. A gente vai ter uma outra rodada de debates para poder analisar agora a votação final e aí poder discutir também os efeitos que vai ter essa decisão a partir de agora, né, no sistema prisional, enfim, na justiça brasileira. Sejam bem-vindos e até um próximo encontro. Muito obrigada.